Todo cristão que não nasceu em um berço evangélico, muito provavelmente viveu uma vida de pecado, uma vida cheia de falhas, uma vida cheia de coisas erradas, até ser encontrado pelo Pai e ter a sua vida transformada, viver algo novo. E tudo isso que a gente viveu no passado acaba se tornando parte do nosso testemunho, agregando ainda mais valor para poder deixar claro da onde que o Senhor nos tirou. Hoje eu trouxe um vídeo aqui da pastora Camila Barros para a gente poder reagir, aonde ela conta um pouco da sua história e como que foi a sua vinda para a casa do Pai, como que ela foi alcançada pelo Senhor. Beleza? Bora ver o vídeo que tá lá no canal Momento Refrigério, a qual a gente vai estar reagindo. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o Glauber, seja muito bem-vindo ao canal Fique Firme. Desde já eu te peço que assista esse conteúdo até o final, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado de alguma forma. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações. Quer ajudar o canal? Não esquece de deixar o seu like, deixe também um comentário para ajudar a gente no engajamento. A sugestão de palavra é essa aqui, ó. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos a nossa live da bênção. E você é meu convidado para poder estar acompanhando junto conosco. Sempre com um convidado diferente, algo assim dos céus para a sua vida. Sem delongas, bora pro vídeo. Eu costumo dizer que se Deus fez o que fez na minha vida, Ele faz o que Ele quiser realmente na vida de qualquer um. Minha mãe conheceu o Senhor primeiro e depois ela obrigou a gente a conhecer o Senhor, né? Das poucas palavras que ela gravou logo no início, depois de passar a frequentar a igreja, era: não é por força e nem por violência. Depois que ela começou a frequentar, ela obrigava a gente a ir, porque eu já era adolescente, minha irmã também. Nesse tempo, né, eu acredito que a gente não tinha muita escolha, não. A minha vinda para a caminhada do Senhor foi diferente da pastora Camila Barros aí, né? Mas eu sei de uma coisa, quando a mãe falava assim, você vai, acabou. Tá? Não tem dessa de, vou ficar em casa aqui, vou ficar quietinho. Não tem dessa não. Você vai e vamos embora, continuando. E a gente não queria ir, porque a gente veio desse mundão e tal, e no período da adolescência, então, né? E aí eu me lembro que eu não captava, não prestava atenção em quase nada, porque eu só pensava na hora de acabar pra poder ir embora, pra sair daquela situação, né? E aí eu me lembro que um dia o pastor tava pregando algo e ele falou isso, não é por força nem por violência. Mano, eu garrei aquilo e eu falei, quando minha mãe obrigar agora a gente ir, eu vou usar a Bíblia contra ela. Tipo assim, praticamente um satanás na tentação era eu, né? Senhor. Usando a Bíblia contra... E aí, na hora que ela falou, vambora arrumar pra ir pra igreja, eu falei, mãe, o pastor disse, está na Bíblia, não é por força e nem por violência. Ela falou, ainda não cheguei nessa parte da Bíblia, não. Você vai... O que eu falei com vocês? É desse jeito que era, meu filho, né? Seja na igreja, seja no que for. A mãe dela não é por força nem por violência. Ela falou, não cheguei nessa parte ainda não, vambora. Continuando. Pai, porque aqui em casa quem manda sou eu. Então era mais ou menos assim, né? Uau! E aí a gente conheceu ao Senhor. No início realmente foi por disciplina, porque a gente realmente não sabia muito o que queria da vida. Era adolescente você sabe como é que é. E a minha mãe instruiu a gente no caminho que devia andar, mesmo quando esse caminho parecia ser muito tarde. Depois que eu entendi que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, eu aprendi que nunca é tarde para entrar no caminho. E aí eu comecei a seguir ao Senhor e ali eu me apaixonei pelo Senhor. Como eu disse, minha mãe foi primeiro e ela impelia a gente ir, a gente não queria, mas ela impelia com disciplina, autoridade dentro de casa. Nunca, independente do cristianismo ter acessado antes, a minha mãe ela sempre tinha um conjunto de regras e normas. A gente, como pais, né? Falo por minha experiência, nem tudo a gente tem que dar liberdade para os nossos filhos, não. Tá? Nem todos os nossos filhos estão preparados para poder tomar decisões por conta própria. E isso envolve especialmente coisas que a gente sabe que é bom para eles. Por exemplo, a gente sabe que a criança tem que ir estudar porque lá na frente, esse conhecimento que ela vai adquirir na escola vai ser útil para ela. Né, seja intelectualmente, seja para conseguir uma vaga de emprego. Então, a gente exige que nossos filhos estudem, certo? E isso, da mesma forma, é sobre a palavra do Senhor. Se lá na frente ele falar, ele escolher, não quero isso e tudo, beleza, saiba que você fez sua parte. Entendeu? Então você pensar, mas eu estou impondo meu filho aqui, eu estou obrigando ele. Jesus não fazia dessa forma, sabe? Jesus, ele nos deu os princípios, a maneira de como agir. Então, ele ensina que o filho, o pai, ele tem que ter autoridade sobre o filho tem que honrar os pais. Então, a gente tem que corrigir nossos filhos, tá? Se for necessário exigir, usar do nosso poder de pai para poder forçar, vamos dizer assim, eles a fazer algo que é bom para a vida deles, sabe? Eu não vejo problema nenhum nisso.
Continuou. Por exemplo, não xingar palavrão sobre hipótese nenhuma, né? Mesmo E eu também sou dessas pessoas, irmãos. Eu odeio palavrão. Eu odeio. Mesmo quando eu era do mundo, eu já não gostava. sendo bem do mundão e tal. Então ela tinha isso. E aí ela adotou esse mesmo nível de disciplina quando compreendeu que o melhor caminho era servir a Deus. E aí então a gente ia muito obrigado. Então era difícil ter uma ação do Espírito Santo num ambiente onde você se sente obrigado, mas não há nada que possa contra a intercessão, né? Mas é aí que tá a questão. Beleza, realmente, enquanto tá sendo obrigado, não tem como. Porém, irmãos, deixa eu falar com vocês uma coisa. Como que que esse adolescente, esse jovem vai na igreja se você não colocar uma certa exigência para ele? Dificilmente ele vai querer ir por conta própria, porque ele vai achar que é uma coisa careta, é uma coisa de velho, é uma coisa, sabe? Vai pensar vários motivos ali. Então, às vezes a gente esperar da disponibilidade de um jovem, de um adolescente só para ele ir por conta própria, às vezes isso não vai acontecer não, irmão. Continuando. Poder da intercessão. Eu me lembro, ao falar disso, da Cananeia, Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, que dizia para Jesus, mesmo quando ele não lhe respondia palavra alguma, ela dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E é interessante porque ela não dizia, tem misericórdia da minha filha. Ela dizia, tem misericórdia de mim. Então eu creio que tanto eu quanto minhas irmãs, o Senhor alcançou mediante a intercessão da minha mãe. Disciplina de um lado e intercessão do outro. Eu creio que no fundo, ela também não dizia apenas tem misericórdia delas, mas o clamor dela era, tem misericórdia de mim, né? Para que a minha casa te sirva. E aí num belo dia, num culto, e esse culto, ele caía num dia que era o mesmo dia que ia ter um evento especial na praça onde tinha o baile que eu frequentava. Então, nesse dia, eu já fui pro... Só para fechar essa caixinha ali que ela falou, a intercessão, ela é importantíssima. Você tá, vamos dizer assim, né, elevando seu filho aí, de certa forma, contra aquilo que ele gostaria de fazer, mas não apenas exija, mas também interceda por ele. Tá? Interceda, ora pela vida dele. Porque se você tiver a fusão dos dois, eu tenho certeza que Deus vai agir. Eu tenho certeza que Deus vai agir, porque a palavra fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer, ela não se desviará dele. Então, se a mãe está ensinando no caminho, ela está conduzindo a criança ali e está direcionando ela no caminho do pai, e ao mesmo tempo ela está intercedendo pela vida dessa criança, então assim, mais cedo ou mais tarde essa criança vai ser alcançada, esse jovem, esse adolescente vai ser alcançado. Continuando. Culto, depois de muita discussão dentro de casa, com a roupa do baile. Meu Senhor. Então pensa na roupa. Eu fui pro culto com a roupa do baile. Santo porque Deus. eu dizia assim, quando o culto acabar eu vou pro baile. Porque o caminho de volta pra casa passava bem na praça onde ficava o baile. Baile esse, lugar esse que de muitas vezes minha mãe foi lá e a gente via lá na ponta da quadra e a gente já dava a volta, porque não tinha esse negócio não, ela pegava a gente onde a gente estivesse. E aí eu fui com essa roupa depois de muita discussão, fui depois, então ela não me viu, eu falei que ia e fui, mas fui com a roupa do baile. E aí cheguei e sentei no último banco da igreja, pra tentar não chamar muita atenção, e pensando, depois que o culto acabar, eu vou direto pro baile, já olhando pro relógio, assistindo o culto e olhando pro relógio, esse culto que não acaba. Já tava doidinha já, né? Só contando uns minutos só pra, vazar. Vamos continuar. Eu tenho que ir pro baile, né, e tal. E foi um culto, assim, lembrando que, apesar de hoje, né, ter muito envolvimento, né, ser conhecida como uma pregadora pentecostal, eu entreguei minha vida para Cristo numa igreja extremamente tradicional, que é a primeira igreja batista da Posse que tá lá até hoje. Uau. E era bem tradicional mesmo, aquele culto assim aquela liturgia bem tradicional, e o Senhor realmente presente. E o pastor pregou uma mensagem esse dia que me confrontou naquilo que eu sempre dizia que não ia por causa dessa vida que eu gostava, né, de dançar e tal. E aí, toda vez na hora do convite eu não ia, porque eu dizia assim, eu não posso ficar lá e ficar cá. Então assim, eu dizia assim, no dia que eu me consertar, eu vou. No dia que eu me consertar, eu vou. Uma pausa aqui que sempre, a maioria das pessoas, pessoal, acho que 99%, se não for 100% das pessoas que estão no mundo, ela pensa desse jeito. Ela tem a vontade de estar na igreja, ela tem a vontade de estar vivendo ali com Cristo, mas ela ainda está presa a tantas coisas. É igual o jovem rico, né? Ele virou e falou com Jesus, Jesus, eu oro desde a minha adolescência, eu devolvo minha oferta na igreja e tal, conta toda a história dele. Aí ele fala assim, como é que eu faço para poder herdar o reino de Deus? Jesus olha bem nos olhos dele e fala com ele assim, só falta uma coisa. Ele o quê? Vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Aí foi a hora que ele pegou e olhou para aquele tanto de coisa que ele tinha, porque ele era um jovem rico, e
ele entristeceu, o semblante dele foi embora. E o que acontece? No mundo, a gente acha que a gente tem alguma coisa, irmãos. A gente acha que vale alguma coisa isso, sabe? Viver uma vida aí baseada na maioria das vezes no pecado, né? Nos desejos e anseios da carne. A gente acha que a gente vale alguma coisa e a gente tá querendo com medo de perder uma coisa que, tipo, é supérflua. Mas, quando a gente está no mundo, a gente acha que isso é, meu Deus, nossa, a minha liberdade. Mas a liberdade verdadeira, a liberdade real, ela está em Cristo. Amém? E eu achava que eu tinha, porque realmente o estilo que eu vestia, o tipo de vida que eu levava não combinava com aquele ambiente. Então eu pensava, não é correto isso. E eu falei, não dá, mas nesse dia, à medida que eu dizia assim, não dá para ir do jeito que eu tô, o pastor pregando, ele dizia assim, porque Jesus disse: vem como você está, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né, oprimidos e tal, e eu vos aliviarei. E naquele dia eu fui tocada profundamente, porque eu amava o Senhor. Eu ficava a pelar e pecar, mas eu amava o Senhor. Então hoje o Senhor tem me permitido há alguns anos, e eu me emociono ao falar isso, porque Ele tem me permitido ganhar muitas almas no reino de Deus. E uma das coisas que eu falo na hora que eu estou convidando essas pessoas, independente de como elas estão vivendo ou vestidas, não importa nada disso, nesse contexto, na hora que eu estou convidando ali, eu me lembro de como eu estava. Para quem sabe, já sabe como eu estava. Para quem não sabe, eu estava de bermudinha, barriga de fora. Não era uma roupa nem própria para ir para a igreja, né? Mas era o afã de sair logo dali. Só que apesar disso, eu amava o Senhor. Eu sentia a presença de Deus de verdade, eu chorava. Então nessa hora, quando eu estou fazendo o convite, realmente eu faço as pessoas entenderem o que só Deus, através da sua palavra, me fez entender na época que eu aceitei o convite de entregar minha vida para o Senhor. Porque as pessoas diziam assim, a impressão que você tem quando você entra numa igreja que é um ambiente religioso, com pessoas que têm uma vida de renúncia e uma vida modesta, é que você está num ambiente onde tudo coopera para que você seja como elas. E quando você não se vê dentro daquele ambiente, você pensa que aquele ambiente não é para você, por mais que você sinta a presença de Deus naquele ambiente. Hoje, então, quando eu convido as pessoas a entregarem suas vidas a Cristo, eu percebo que eu tenho que fazer elas entenderem que elas não têm que se consertar para vir, mas elas têm que vir como elas estão de fato. Porque Jesus... Sim. Igual a gente falou um pouco antes, né? A pessoa, ela quer se consertar, ela quer mudar completamente para depois ela vir para a presença do Senhor. Mas é o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo que ele convence o ser humano do pecado. Então, se tem alguém que você conhece, ou se você mesmo que está vendo esse vídeo é essa pessoa, né, que você tem uma afeição pelas coisas de Deus, mas talvez você se sente deslocado de estar numa igreja, olha o que a pastora está contando aí. Para uns isso pode ser demérito para a imagem dela, mas para quem entende e conhece a caminhada cristã, sabe que o que ela está falando aí é algo tremendo, porque olha da onde Jesus tirou ela, sabe, de uma vida ali assim que não vale a pena, tá entendendo? Então, creia no Senhor, creia no Espírito Santo. Se você tem afeição por Deus, começa a falar com Ele, começa a clamar a Ele: Senhor, se realmente o Senhor tem uma obra para fazer na minha vida, começa ela, me ajuda, o que eu faço, para onde eu vou, sabe? O Senhor, ele não está com as mãos atadas, nem com os ouvidos tampados para não ouvir sua oração, e muito menos com os olhos tampados. Pelo contrário, ele está atento, só esperando o seu clamor. Amém? Vamos ver o final do vídeo. Jesus disse algo, e é verdade, quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. É ele que faz realmente essa obra. E às vezes até por vaidade, você acha assim: eu não sou religioso, eu não ligo para isso. Mas às vezes tem uma vaidade dentro de você, que você diz assim: não, se for para ser crente eu não quero ser igual fulano. Como se você já fosse melhor do que ele na posição que você está, dizendo assim: eu tenho que ser melhor, eu quero ser mais santo, quando eu consertar tudo, quando eu deixar de fazer isso ou fazer aquilo. E no final você não consegue consertar, e não é porque você não quer, mas é porque verdadeiramente, sem a ajuda do Espírito Santo, né, você não consegue fazer. Então assim, ele que me ajudou, e hoje eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu vejo realmente o Senhor trazendo as pessoas a entenderem que não é como você está que determina quem você é, mas é aceitando e vindo como você está que Deus vai trazer a identidade de quem você é. Ele vai te ajudar, né? Nunca mais eu fui a mesma pessoa desde aquele dia. Não mudei da noite pro dia, não é mágica, né? Evangelho não é pílula para felicidade, e o processo de conversão, ele não é geralmente imediato. A sua decisão é imediata, sua salvação é imediata, eu creio, mas é um processo, né, de entendimento de quem é o Senhor, de prosseguir em conhecê-lo, né? Bom, para fechar, né, tudo que a pastora falou ali, eu acho que ela trouxe ali
uma boa explicação, que deixou bem claro tudo que ela disse. E se eu puder acrescentar algo aqui, seria que o caminho do Senhor vale a pena ser vivido. Vale a pena, tá? Por mais que talvez você tenha essa impressão de que você está deslocado, isso é tudo uma questão momentânea. É porque você está enfrentando uma luta. E é uma luta contra as suas vontades, contra a sua própria carne. Mas eu posso te dizer que o pós-decisão, se é que eu posso dizer assim, após você tomar essa decisão de vir para Cristo, sabe, você não vai estar mais sozinho. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai começar a te ajudar a dar um passo de cada vez. Sabe, eu costumo falar isso muito na minha célula, a gente dá um passo de cada vez. Porém, pessoal, a gente precisa dar o passo. É necessário dar o passo. A gente não pode acomodar, é um passo de cada vez. Então eu coloquei o pezinho aqui, não, já estou indo no culto uma vez ou outra, então já está ótimo. Não, sabe? É conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Então você dá um passo, em seguida você se esforça para dar o outro. De pouco a pouco você vai tendo essa convicção, vai entendendo que o Espírito Santo ele tem uma obra para fazer na sua vida. E quando você olhar para trás, você vai ver que tem mais tempo que você está fazendo a obra do Pai, que você está amadurecendo na fé, do que tempo que você tinha lá atrás perdido no mundo. E cada vez que você vê isso, você vai olhar e enxergar que valeu a pena. Amém? Eu acredito que o vídeo foi muito bom. Espero que você tenha gostado. Estou deixando em algum lugar dessa tela aqui um card para que você possa ver outros vídeos semelhantes a esse, outros testemunhos de fé. No mais, não se esquece, toda terça-feira, 8 horas da noite, a live da bênção. Venha participar com a gente. Fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo. Valeu!